850 mil rublos. Era isso que eu pagava todo mês. Hipoteca, 250 mil. Eletricidade, 15 mil. Seguro residencial, 35 mil. Cartão MIR terminado em 8.803. Pagamento mínimo, 550 mil. 4 contas, 4 pagamentos automáticos, configuradas no verão em que fiz 19 anos. Sentada no chão do meu primeiro apartamento com um notebook equilibrado em uma caixa de mudança. Porque minha mãe ligou e disse que precisava de ajuda. E eu ainda não sabia que a palavra ajuda, na boca dela, significava para sempre. Não perdi um único mês em 17 anos, nem aos 23 anos, pulando o almoço para pagar o aluguel, nem aos 27, quando meu namorado me fez sentar e disse: "Não sobra nada de você para nós", nem aos 31, quando um gerente de banco perguntou por que alguém com a minha renda não tinha economias. Sorri e disse que era conservadora com investimentos. Era uma mentira, tão praticada que quase parecia verdade. 17 anos, 204 meses, todos pagos em dia, até a terça-feira passada. Minha mãe olhou para mim através da mesa da cozinha, disse 5 palavras. Não porque pedi dinheiro, não porque pedi algo difícil, pedi um obrigado, um só. Depois de 204 pagamentos, perguntei à minha mãe se ela algum dia quis me dizer essas 2 palavras. Ela pousou a xícara de café. Olhou para mim da mesma forma que você olha para uma máquina de venda automática quando ela pede o valor exato. "Cale a boca e pague", disse ela. "É para isso que você serve." 4 segundos de silêncio. Eu os contei da mesma forma que conto tudo, porque é isso que eu faço. Sou perita contábil forense. Rastreio o dinheiro que foi escondido, movido, disfarçado e enterrado. Eu encontro, sempre encontro. Para os outros, peguei o cheque que tinha trazido, coloquei-o de volta na bolsa, levantei-me. Ela não perguntou para onde eu ia. Já tinha se voltado para a televisão. Dirigi para casa. 22 minutos, pela rodovia Primorsky. A silhueta escura do Lacta Center se erguia à distância. Rádio desligado. Entrei no meu condomínio. Subi, pelas escadas, porque o elevador demora demais quando suas mãos precisam de algo para fazer. Meu notebook estava aberto na bancada da cozinha. 2 abas. Aba 1. Uma empresa de transportes em Kaliningrado, sobre a qual passei 3 semanas provando que haviam escondido 5 bilhão de rublos em faturas fantasmas para um cliente que me paga muito bem para encontrar. Los. Aba 2. O portal de pagamentos automáticos da minha mãe no Sberbank. Ainda logado desde que configurei aos 19 anos e nunca mudei a senha. Mesma habilidade, escala diferente. Sentei-me. Fechei a primeira aba. Abri a segunda. Autopagamento da hipoteca. Cancelar. Confirmar. Autopagamento da eletricidade. Cancelar. Confirmar. Seguro residencial. Cancelar. Confirmar. Cartão MIR. 8.803. Cancelar. Confirmar. 4 cliques. 90 segundos. 17 anos. Desfeitos antes da meia-noite. Fechei o notebook. Enchi a chaleira. Fiquei na janela enquanto a água esquentava. São Petersburgo estava úmida e alaranjada lá embaixo, do jeito que fica em março, quando os postes iluminam a chuva no ângulo certo. Meu apartamento é pequeno. 1 quarto, um banheiro, uma cozinha onde mal cabe uma mesa para 2. Moro aqui há 6 anos. Poderia pagar algo maior. Poderia comprar uma casa. Mas havia sempre aquele número no meu extrato bancário todo mês. 850 mil rublos saindo antes que eu pudesse decidir o que fazer com a minha própria vida. E, de alguma forma, a matemática nunca fechava. A chaleira estalou. Derramei a água. Chá preto. Sem açúcar. Sentei-me. Eu não. Estava tremendo. Não estava chorando. Minha respiração estava calma. Minhas mãos estavam firmes. Se você tivesse entrado naquele momento, pensaria que eu era apenas uma mulher tomando chá em uma noite de terça-feira. Mas algo atrás das minhas costelas tinha mudado.
Uma porta que mantive trancada por 17 anos se abriu 1 centímetro, e pela fresta senti o ar frio. Eu sabia que se a abrisse totalmente, veria algo que passei toda a minha vida adulta me recusando a olhar. Não hoje. Hoje foi o cancelamento. O olhar viria depois. Peguei meu telefone. Uma notificação. Um lembrete de calendário que configurei anos atrás e nunca apaguei. Terceiro sábado. Sem local. Sem nome. Apenas aquelas 2 palavras se repetindo todo mês. Porque alguns compromissos não precisam de explicação. Eles só precisam que você apareça. Tomei um gole de chá. Ainda estava quente demais. Bebi assim mesmo. Eu audito fraudes para viver. Rastreio dinheiro sumido, faturas falsas, contas fantasmas. Encontro onde os números mentem. Mas nunca, em 17 anos, olhei para os meus próprios números. Na manhã seguinte, fiz algo que deveria ter feito no verão em que fiz 19 anos. Abri uma planilha e comecei pelo primeiro mês. Ninel Shaw divide o escritório comigo há 6 anos. Ela é a única pessoa na Archer, Bern, que sabe que pago as contas da minha mãe. Porque Ninel é o tipo de pessoa que percebe quando uma contadora forense sênior traz almoço de casa todo santo dia e nunca compra café na cafeteria. Ela me perguntou sobre isso uma vez, há uns 3 anos. Eu contei. Ela ficou em silêncio exatamente o tempo necessário para decidir se diria algo honesto ou algo gentil. E disse os dois. Taísia, você audita empresas do top 500 da Rússia. Você encontrou um esquema de peculato de 700 milhões escondido em uma fundação no ano passado. E está me dizendo que nunca olhou uma única vez para os extratos bancários da sua própria mãe? Eu disse que não. Ela esperou o resto. Não houve resto. Eu tinha medo do que encontraria, eu disse. Ela assentiu uma vez. Isso foi há 3 anos. Ela nunca mais tocou no assunto. Até a manhã seguinte ao cancelamento dos autopagamentos, quando me sentei à mesa e contei o que minha mãe me dissera. Ninel não se assustou, não disse que sentia muito. Puxou a cadeira para o meu lado da mesa, abriu um documento em branco na minha tela e disse: comece pelo extrato mais antigo que conseguir acessar. É por isso que Ninel Shaw é minha única amiga. Mas não comecei pelos extratos, não imediatamente. Sentei no meu carro naquela noite, na garagem sob o nosso prédio, motor desligado, e pensei em um café. Eu tinha 12 anos. O café se chamava Romashka, embora eu nunca tenha visto uma margarida lá. Ficava na beira do canal, entre uma lavanderia e uma borracharia. E todo o terceiro sábado do mês, meu pai me esperava na última mesa, ao lado da vitrine de doces, onde a lâmpada fluorescente zumbia numa frequência que só eu parecia notar. Eu dizia a minha mãe que ia à biblioteca. Ela nunca conferia. Conferir exigiria interesse, e naquela época, o interesse dela por mim já era puramente transacional. Eu era a silenciosa, a que não causava problemas, a que aos 12 anos já estava sendo moldada para um papel que eu não entenderia por mais 20 anos. Meu pai pedia café e o que fosse mais barato. Eu pedia um milkshake de chocolate porque tinha 12 anos e porque ele deixava. Ele deslizava seu extrato bancário pela mesa, com a face para cima, ao lado do saleiro. Encontre o erro, ele dizia. Eu estudava por 10 minutos. Encontrava uma taxa de saque de 350 rublos cobrada em um banco que não era o dele. Bom, ele dizia, agora encontre o erro real. Eu olhava de novo. Linha 42. 4.800 rublos. Descrição. Diversos. O que é diversos? Eu perguntava. Ninguém sabe. Ele batia na linha com um indicador, um dedo calejado, por 30 anos, passando fios em paredes. Esse é o ponto, Taísia. Quando alguém escreve diversos, espera que você não pergunte. Seu trabalho é perguntar. A garçonete passava. Mais café? Meu pai olhava para cima. Por favor, minha filha está fazendo minha auditoria. Ela ria. Ele não. Eu não. Estávamos completamente sérios, e a garçonete se afastava, sem ter certeza se estávamos
Brincando, essa foi a dinâmica que tive com a maioria das pessoas pelo resto da vida. Isso foi há 24 anos. Meu pai me ensinou a ler extratos bancários em uma mesa de café. Ensinou-me juros compostos aos 14, amortização aos 15, como abrir uma conta poupança aos 17. Ensinou-me que o dinheiro diz a verdade mesmo quando as pessoas mentem, e que a diferença entre um bom contador e um contador excelente é a disposição de seguir um número além do ponto em que ele se torna desconfortável. Ele fez isso todo terceiro sábado, sem falta, por 27 anos. Minha mãe nunca soube. Minha irmã nunca soube. Foi o maior segredo da minha vida e o único que me manteve sã. Minha mãe tinha suas próprias lições. Eram mais curtas. A dela era uma frase única, dita em vários tons em várias cozinhas, mas sempre com as mesmas palavras. Seu pai foi embora. Eu fiquei. Ela dizia isso quando eu tinha 9 anos e perguntava para onde ele tinha ido. Dizia quando eu tinha 16, pedia para visitá-lo. Dizia quando eu tinha 22 e consegui meu primeiro emprego real. E ela ligava para dizer que a hipoteca estava atrasada. Seu pai foi embora, Taísia. Eu fiquei. O mínimo que você pode fazer é ajudar. Eu acreditei nela. Durante a maior parte da vida, acreditei nela. Naquela noite na garagem, com o motor desligado, entrei no portal do banco pelo celular. 17 anos de extratos, arquivados digitalmente. Comecei no mês 1 e fui rolando. Hipoteca, eletricidade, seguro, cartão, tudo o que eu esperava. Limpo, previsível, banal. Até o mês 31, uma transferência via SBP, Pix russo. 220 mil rublos. Recorrente. Destinatário, Z. Moran. Z. Moran. Zlata Moran. Minha irmã. Fiquei sentada no escuro encarando o número. 220 mil rublos. Todo mês. Para Zlata. Foi o primeiro número que não bateu. Eu deveria ter parado ali. Uma pessoa normal teria fechado o aplicativo, dirigido para casa, ido, dormir e lidado com isso pela manhã, como alguém que acredita em limites e autopreservação, e não como alguém sentada sozinha em uma garagem às 21h30 de uma quarta-feira, encarando extratos no celular. Mas eu não sou uma pessoa normal. Sou uma perita contábil. E contadores forenses não param na primeira anomalia. Param quando cada último número é justificado. Rolei até o mês 32. 3 noites. Foi quanto tempo levei para desmantelar 17 anos de fé cega. Noite 1. Mapeei as transferências SBP. 220 mil rublos. Mesmo dia de cada mês. Mesmo destinatário. Z. Moran. Zlata. Minha irmã. As transferências começaram há 37 meses, o que significava que, por mais de 3 anos, meu dinheiro passava pela conta da minha mãe e ia para a de Zlata sem que nenhuma delas me contasse e sem que eu me desse ao trabalho de olhar. Noite 2. Segui o dinheiro vivo. 80 mil rublos sacados em caixas eletrônicos todo mês, sempre no terminal do Sudoeste, perto da academia sobre a qual Zlata postava nas redes sociais. Não era a academia da minha mãe, nem o bairro dela. Depois, abri os extratos do cartão. Loja de departamentos TUM. Loja de cosméticos Zoloto e Abloco. Um salão de beleza na ilha de Petrogrado onde a manicure custa 6 mil rublos. Eu sei disso porque nunca estive lá. Mas meu cartão aparentemente esteve. Noite 3. A matemática. Sentei-me à mesa da cozinha com Ninel no viva voz, pois ela parara de fingir que aquilo não era também sua investigação. Ela é assim. Assim que um problema entra em seu campo de visão, torna-se dela. É sua melhor qualidade ou a mais exaustiva, dependendo do dia. Leia os totais, disse ela. Redirecionamento mensal para Zlata. Transferências diretas, 220 mil. Saques em dinheiro perto da academia e do apartamento da Zlata. 80 mil. Gastos mensais no cartão da mãe, correspondentes ao estilo de vida e localizações da Zlata. Aproximadamente 180 mil.
Total mensal redirecionado, cerca de 480 mil rublos, dos 850 mil. Sim, então menos da metade do seu dinheiro realmente pagava as contas da sua mãe. Correto. Ninel ficou em silêncio. Ouvi a caneta dela batendo em algo. Ela faz isso quando decide se diz a coisa cuidadosa ou a verdadeira. Sua mãe não apenas pegou seu dinheiro, Taísia. Ela construiu um duto. Você em uma ponta, Zlata na outra, e sua mãe no meio. Operando a válvula. Eu não discuti. Os números não deixavam espaço para discussão. O que a Zlata faz no trabalho? Perguntou Ninel. Ela é organizadora de eventos freelancer. E como vão os negócios? Ela planejou uma festa de despedida para um vizinho na primavera passada. Antes disso, lançou uma empresa de caixas por assinatura. Assinatura de quê? Velas. Foi a primeira. Depois, cristais. Depois algo chamado Experiência de Lanches Curados. Ou seja, uma caixa de salgadinhos. Salgadinhos artesanais. Existe uma diferença. Aparentemente, Taísia. A empresa de velas durou 4 meses. Os cristais, 2. As caixas de lanches ela ainda toca, tecnicamente, mas o último post no Instagram foi em novembro. E era uma foto dela comendo o estoque. Ninel suspirou de uma forma que comunicava uma exaustão profissional específica. Então a renda anual da Zlata é o quê? Uns 150 mil. Num ano bom. E o aluguel dela é 220 mil por mês. Pago pela mãe. Com o seu dinheiro. A Zlata sabe de onde vem o dinheiro? Essa era a pergunta que eu evitava, porque a resposta determinava se minha irmã era cúmplice ou apenas passageira, e eu não estava pronta para saber. Eu não. Sei, eu disse. Minha mãe disse a ela que tinha economias. Sua mãe tem a aposentadoria e o que sobra depois de redirecionar seus pagamentos. Ela não tem economias. Ela tem contabilidade. Rolei o Instagram da Zlata enquanto Ninel falava. Estava lá, há 2 semanas. Sushi, areia branca, água turquesa. Um coquetel que provavelmente custou 2.000 rublos. Legenda, recarregando, abençoada, vivendo minha melhor vida, grata, grata. As palavras ficaram na minha garganta como uma espinha de peixe. Rastraie. A viagem. Voos, comprados no cartão da minha mãe. Hotel. 4 noites no Radisson, 96 mil rublos. Restaurantes, spa, compras, mais 380 mil e pouco. Total, aproximadamente 480 mil rublos por 4 dias em Sochi. O valor exato, redirecionado da minha conta todo mês. As férias da minha irmã custaram exatamente o que paguei em trabalho invisível por 30 dias. 1 mês da minha vida, convertido em 4 dias da dela. Taísia, estou aqui. O que você vai fazer? Fechei o notebook. A planilha já tinha 47 colunas, 37 meses de dados. Cada rublo justificado. Cada transferência rastreada. Cada mentira com seu número de linha. O que eu sempre faço, eu disse. Sigo o dinheiro. O dinheiro já foi seguido. Está na sua planilha agora. Então vou segui-lo até o fim. Os 17 anos inteiros. Cada mês. Cada rublo. Isso vai te levar mais uma semana. Eu paguei por 17 anos, Ninel. Posso gastar mais uma semana lendo. Ela não discutiu. Conhecia aquela voz. A, que não negocia, não hesita, não pede permissão. Ela chama de minha voz de auditória. Abro o notebook de novo. Volto. Mês 1. O verão em que eu tinha 19 anos. No chão, o do meu primeiro apartamento. Configurando o pagamento automático porque minha mãe disse que precisava de ajuda. Você já pagou por algo durante toda a sua vida adulta sem nunca perguntar para onde o dinheiro realmente ia. Não porque não se importava, mas porque se importava demais. Porque perguntar significaria ver, e ver significaria escolher. E escolher significaria perder a única pessoa que deveria te amar de graça. Agora eu tinha os números, todos eles. O que eu não tinha, o que precisava antes de fazer qualquer coisa com eles, era a coragem de sentir o que significavam. Essa parte veio depois.
e quase me quebrou. Levei mais 6 noites para completar a planilha. 17 anos, 204 meses. Cada pagamento, cada transferência, cada item rastreado, categorizado e codificado por cores. Porque é isso que faço quando não consigo processar algo emocionalmente. Eu organizo. Quando terminei, era sábado de manhã. Imprimi tudo. 47 colunas, 6 páginas, orientação paisagem, porque o retrato não caberia todo o dano. Espalhei as páginas no chão do meu apartamento, lado a lado, em ordem cronológica, e sentei no meio delas, cruzando as pernas, como uma mulher sentada nos escombros de algo que construiu com as próprias mãos e incendiou com o fósforo de outra pessoa. O redirecionamento para as latas começara há 37 meses, mas o padrão era mais antigo. Antes das latas, houve outros vazamentos. Um pagamento recorrente para uma loja de móveis da qual minha mãe não precisava de móveis. Saques em dinheiro que davam picos todo dezembro, todo agosto, todo maio. Dinheiro saindo para direções que eu nunca questionei, porque questionar significava olhar, e olhar significava ver, e ver significaria escolher. E passei 17 anos aterrorizada pela escolha. Fiquei sentada ali e fiz o que vinha evitando desde a noite em que cancelei os pagamentos. Deixei os números se tornarem memórias. 23 anos. Meus amigos da faculdade planejam uma viagem para a Carélia. 5 dias, aluguel de carro, barracas à beira do lago. Custo por pessoa, 40.000 rublos. Eu disse que não podia pagar. Eu podia, mas 40.000 eram 40.000 a menos na conta que sangrava 850.000 todo mês. E eu já tinha aprendido que o sangramento vinha primeiro e minha vida em segundo. Meus amigos foram sem mim, eles ainda falam dessa viagem. Eu não. 27 anos. Arkady. 4 anos juntos. Ele era gentil e paciente. Preparava o café toda manhã, sem ninguém pedir uma bobagem. A menos que você nunca tenha tido isso. Nesse caso, é tudo. Terminamos em um domingo de outubro. Ele sentou na beira da cama e disse: Taya, eu te amo, mas você dá tudo para sua mãe e não sobra nada, nem para mim, nem mesmo para você. Eu disse que ele não entendia. Ele disse que entendia perfeitamente. Ele estava certo, eu estava certa. Ambos estávamos certos sobre coisas diferentes. E esse é o tipo de término do qual você não se recupera porque ninguém estava errado. 31 anos. Uma gerente de empréstimos em um banco. Fui até uma agência em outro bairro, longe de casa, para não correr o risco de alguém conhecido me ver pedindo algo que eu deveria ser capaz de pagar 10 vezes seguidas. A gerente analisou o meu arquivo. Bom crédito, renda sólida. Ela olhou para cima e disse: sua relação dívida, renda é estranhamente alta para alguém da sua categoria. Pode explicar as saídas recorrentes de dinheiro? Sorri e disse que tinha obrigações familiares. Ela assentiu. Não perguntou quais. Eu não detalhei. A solicitação de hipoteca ficou no meu porta-luvas por 3 semanas, antes de eu a triturar. 3 memórias, 3 momentos, quando eu poderia ter parado, perguntado, olhado. 3 momentos em que a porta de saída estava bem ali, e passei direto porque entrar nela significava admitir que minha mãe não era quem eu precisava que ela fosse. E esse era um número que eu não estava pronta para conciliar. Sentei no chão com a planilha e pensei no meu pai. Não na versão que minha mãe contava. Não no homem que foi embora, que abandonou, que se escolheu. Mas no homem que eu conhecia de verdade, o que sentava numa mesa de café todo terceiro, sábado e me ensinava a ler a verdade em fileiras de números. Eu tinha 17 anos, ainda no Romashka. Embora o café tivesse mudado de dono 2 vezes e a vitrine de doces tivesse sido trocada por um balcão moderno, eu e meu pai estávamos preenchendo uma ficha de aplicação de poupança na mesa entre o café dele e o meu milkshake, usando uma caneta emprestada da garçonete porque nenhum de nós tinha trazido uma. O formulário pedia o seu CPF, ou número fiscal. Ele escreveu errado, riscou, escreveu errado de novo. Taya, qual é o meu CPF?
Eu recitei. Ele ficou me encarando. Como você sabe meu CPF de cor? Você deixou uma declaração de imposto na mesa ano passado. Eu li. Ele parou por um longo tempo, do jeito que parava quando sentia algo grande demais para a mesa. Depois disse, você já é melhor nisso do que eu. Você me ensinou, eu disse. Ele olhou para os blines que pedira, mas mal tocara. Ele sempre pedia blines, nunca os terminava. Acho que pedia porque eram os blines que ele preparava para mim aos sábados antes de ir embora. E comer-los em um café era o mais perto que ele conseguia chegar daquela cozinha sem voltar para ela. Eu te ensinei os números, disse ele. A coragem é sua. Ele segurou aquilo por um segundo, talvez 2. Depois empurrou o prato para mim. Vai comer isso? Eu comi. Ele terminou o café. Não falamos mais sobre coragem. Não era assim que funcionávamos. Funcionávamos com números, cafés da manhã e o fato de aparecer, mês após mês, sem precisar explicar por quê. Essa memória me encontrou no chão do apartamento às 2 da manhã, cercada por 6 páginas de evidências. E ela abriu algo em mim. Chorei. Não do jeito que as pessoas choram nos filmes, não com as mãos na boca e os ombros sacudindo, lindamente. Chorei como uma mulher chora quando segurou um número no peito por 17 anos e finalmente o solta. Feio. Longo. O tipo de choro que faz as costelas doerem depois, como se algo estrutural tivesse mudado. Eu não estava chorando porque minha mãe me roubou. Não estava chorando porque minha irmã vivia com o dinheiro que eu ganhava. Eu estava chorando porque sabia, em algum lugar sob os autopagamentos e os cheques mensais e o silêncio, eu sempre soube e escolhi não olhar. A contadora forense que podia rastrear 5 bilhão através de empresas de fachada não conseguia se forçar a abrir o extrato bancário da própria mãe porque a auditoria que temia nunca foi sobre o dinheiro. Foi sobre a resposta. Meu pai me disse uma vez naquela mesa, com aquele café, com aquela caneta, emprestada, sempre saiba para onde seu dinheiro vai. E eu quebrei essa regra todo mês por 17 anos. Não porque fui descuidada, mas porque fui leal. E a lealdade, quando flui numa única direção por tempo demais, começa a se parecer muito com outra coisa. Fiquei sentada no chão até o choro parar. Depois me levantei, lavei o rosto, coletei as 6 páginas, alinhei as bordas, coloquei-as em uma pasta, identifiquei-a com marcador preto, auditoria financeira, domiciliar Moran, meses 1 a 204. A contadora forense estava de volta, e ela tinha um caso para fechar. 3 dias depois, minha mãe mandou um SMS, em letras maiúsculas, a palavra comportamento, e um convite para jantar que não era bem um convite. Minha mãe nunca foi uma mulher passiva. Ela não espera que as coisas aconteçam com ela. Ela acontece com as coisas. Então, quando passaram 14 dias e sua hipoteca foi recusada, e sua conta de luz ficou sem pagar, e a seguradora mandou uma carta que ela não entendeu. Ela não ficou sentada quietinha na cozinha se perguntando o que deu errado. Ela pegou o telefone e foi para a guerra. Eu sei disso porque as ligações começaram numa quarta-feira. A primeira veio da tia Regina, irmã mais velha da minha mãe, que mora em Gatina, e nunca na vida me perguntou como eu estava sem emendar um pedido. Taísia, sua mãe, me ligou, chorando. Diz que você a cortou. Depois de tudo o que ela fez por vocês, meninas. Depois de criá-la sozinha. Só acho que você deveria saber o quanto a magoou. Segurei o telefone longe do ouvido e olhei para ele do jeito que você olha para uma multa de estacionamento, sem raiva, com o reconhecimento silencioso de que alguém decidiu que você lhe deve algo e há um sistema pronto para cobrar. Obrigada por ligar, tia Regina, eu disse. Ela criou vocês sozinha, Taísia. Agradeço por compartilhar isso. Você está ao menos me ouvindo? Estou. Só. Não estou concordando com você. São coisas diferentes. Ela desligou. Meu tio Robert ligou 40 minutos depois. Mesmo roteiro, voz diferente. Depois a vizinha da minha mãe, Dona Sveta, com quem falei exatamente 2 vezes na vida. Uma vez num churrasco e outra, quando ela precisou de ajuda para mover uma estante.
Depois uma mulher chamada Zana, que depois descobri ser do clube do livro da minha mãe. Eu nem sabia que ela tinha um clube do livro, o que diz muito sobre o quanto da vida da minha mãe eu realmente fazia parte em comparação a quanto das contas dela eu deveria pagar. 4 ligações numa tarde, cada uma entregando a mesma mensagem em embalagens levemente diferentes. Sua mãe sacrificou tudo. Sua mãe criou você sozinha. Sua mãe merece coisa melhor. Minha mãe não me ligara diretamente. Não precisava. Ela montara um coro, e o coro cantava a versão dela da música, e cada voz dizia a mesma coisa porque cada voz recebera o mesmo roteiro. Ela não me criou sozinha, mas ninguém naquele coro sabia disso. Sentei à minha mesa no trabalho e deixei as mensagens de voz acumularem. Ninel observava do outro lado da sala, os óculos de leitura na ponta do nariz, a expressão que usa quando está reunindo dados antes de emitir um veredito. Quantas até agora? Perguntou ela. 4 ligações, 3 mensagens de voz. 1 SMS de alguém chamada Jana. Quem é Jana? Clube do livro. Sua mãe tem um clube do livro? Aparentemente. O que elas leem? Sinceramente não sei. Ninel. Aposto que é algo com uma mulher correndo num campo na capa. Eu quase sorri. Quase. As mensagens continuaram chegando. Naquela noite, Zlata ligou. O nome da minha irmã apareceu no celular às 19h42, o que era incomum, já que Zlata se comunica principalmente por stories no Instagram e mensagens raras com emojis e a palavra literalmente. Uma ligação real significava que algo atravessara a membrana. Oi, disse ela. A voz era leve, do jeito que fica quando ela tenta parecer casual sobre algo que não é nada casual. Então, a mãe está meio surtando. Ela diz que você parou de ajudar com as contas ou sei lá, o que está rolando. Ouvi a voz dela, a cadência, os lugares onde ela subia, onde caía. Eu faço isso. Ouço a música sob as palavras, porque as palavras na minha família sempre foram pouco confiáveis, mas a música nunca mente. Zlata não estava ligando por estar preocupada com a nossa mãe. Zlata estava ligando porque o aluguel dela não chegara este mês. O SBP de 220 mil não caiu, e o anteparo entre Zlata Moran e a realidade financeira era exatamente a largura de uma transferência mensal que ela nunca questionara de uma fonte que nunca confirmara. E agora, a transferência estava atrasada, e a fonte estava silenciosa. Zlata sentia o chão se mover sob sua vida curada. Pergunte à mamãe de onde vinha o dinheiro. 220 mil por mês para seu aluguel. Pergunte a ela sobre os 80 mil em dinheiro perto da sua academia. Pergunte sobre os gastos no TSUM, a viagem para Sochi, a empresa de velas, a de cristais e os lanches curados. Pergunte de onde tudo isso veio. Silêncio. Tão longo que pude ouvir o zumbido da geladeira no apartamento dela, o apartamento que eu paguei, a geladeira que guardava a comida que eu banquei. Silêncio numa vida que eu vinha financiando, sem receber sequer um SMS no meu aniversário. Taísia, eu não entendo do que você está falando. Então pergunte à mamãe. Ela vai explicar. Ou não. De qualquer forma, você terá a sua resposta. Desliguei. Coloquei o celular virado para baixo na bancada. Fiquei ali por 1 minuto, as palmas das mãos no granito, respirando. Depois abri o notebook e comecei a preparação final. A planilha estava pronta. Passei 6 noites refinando-a, do jeito que refino relatórios para clientes antes de um depoimento. Porque no meu mundo, uma planilha não é apenas um documento, é um argumento. Cada título de coluna é uma alegação. Cada célula é uma evidência. Cada fórmula é lógica. E, quando a lógica está limpa, o argumento se faz sozinho. Imprimi tudo. 6 páginas, codificadas por cores. Azul para despesas legítimas, hipoteca, luz, seguro, mínimo do cartão. Eram reais. Eram o que eu achava que estava pagando. Vermelho para dinheiro redirecionado para Zlata. Transferências SBP. Saques em caixas eletrônicos. Gastos em locais próximos ao apartamento dela.
Amarelo para gastos que eu não conseguia rastrear definitivamente. Gastos que caíam na categoria que meu pai chamaria de diversos, ou seja, alguém esperava que eu não perguntasse. Ninel veio naquela noite com comida tailandesa e uma garrafa de vinho que ela colocou na bancada sem comentar. Olhou para as 6 páginas espalhadas na mesa da cozinha, olhou para o código de cores, olhou para a pasta. Você vai mesmo levar uma planilha para o jantar de domingo, disse ela. É assim que eu debato. A maioria das pessoas leva vinho. Ela apontou para a garrafa. Vinho. Não prova fraude. Não, disse Ninel, pegando a página 3 e segurando-a em ângulo, do jeito que lê depoimentos. Mas ajuda você a sobreviver à conversa depois. Ela ficou até às 10. Comemos e ela me fez uma pergunta para cada página da planilha. Não porque duvidasse do meu trabalho, mas porque é isso que bons auditores fazem. Fazem um teste de estresse. Procuram o número que não sustenta. Ela não encontrou nada. Os números seguravam. Na porta, ela parou. Taísia. Sim. O que você vai fazer se ela chorar? Olhei para ela. Minha mãe não. Chora. Minha mãe encena o choro. São coisas diferentes. E se a Zlata chorar? Aquela pergunta ficou no meu peito como uma pedra. Porque as lágrimas da Zlata, se viessem, seriam reais. Zlata não encena. Zlata simplesmente nunca foi solicitada a carregar nada pesado o suficiente para exigir encenação. Então vou deixar que ela chore, eu disse. E não vou pagar a conta. Ninel foi embora. Tranquei a porta. Lavei os recipientes da comida. Sequei-os. Guardei-os. Coloquei a planilha de volta na pasta. A pasta na bolsa. Domingo. 6 horas. A mesa estaria posta. A audiência reunida. E minha mãe estaria esperando com o único roteiro que já escreveu. Aquele em que ela ficou, e meu pai, foi embora, e eu devo tudo a ela pela diferença. Eu estava levando um roteiro diferente. 6 páginas. 47 colunas. 17 anos. E uma pergunta que eu nunca tivera permissão de fazer. O que você levaria para esse jantar? Perdão ou evidências? A última vez que contei ao meu pai sobre o dinheiro foi num sábado de novembro, há 7 anos. Eu tinha 29. Ele tinha 57 e tinha acabado de se mudar para Viborg, a 2 horas de São Petersburgo, porque seus joelhos estavam piorando e porque Viborg era o tipo de cidade onde um eletricista aposentado podia consertar e coisas para os vizinhos em troca de conversa e torta tudo o que ele sempre quis. O café era novo, não era o Romashka. Um lugar chamado Uyuzi, numa rua, lateral perto da Bahia, com paredes de madeira e uma garçonete que chamava todo mundo de querido, e uma vitrine de doces menor que a do Romashka, mas melhor, abastecida. Meu pai já tinha encontrado a última mesa. Sempre encontrava. Acho que ele podia entrar em qualquer restaurante do país e, em 10 segundos, identificar a mesa mais longe da porta, mais perto da cozinha, com visão clara de quem entra. Não por ser paranoico, mas por ser um homem que passou 20 anos sendo o segredo de alguém, e segredos sentam mais confortavelmente no fundo da sala. Contei a ele sobre os autopagamentos. Todos eles. Os valores, as contas, os anos. Contei sobre a gerente no banco e a solicitação de hipoteca que triturei. Contei sobre o Arkady, que partiu porque não sobrou nada. Expus tudo como exponho uma auditoria, linha por linha, porque aquela era a única linguagem que compartilhávamos que não exigia que nenhum de nós dissesse a palavra amor. Ele ouviu, não interrompeu. Pegou a xícara de café uma vez, pousou sem beber, pegou de novo. Quando terminei, olhou pela janela. A Bahia estava baixa naquela época do ano, verde-cinza e lenta, e ele a observava como observa coisas que não pode consertar. Quanto? Perguntou. Eu disse o valor mensal. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse, sabe quanto cobro para refazer a fiação de uma cozinha? Não. Cerca de 100.000 rublos. Leva 3 semanas. 21 dias. Passando fio. Cortando gesso. Marcando disjuntores. Trabalho. Duro. Trabalho bom. Fez uma pausa.
Você está pagando mais de 8 vezes isso, todo mês, por nada, e ninguém nunca disse obrigado. Eu sei. Você sabe, mesmo? Aquela pergunta bateu de forma diferente do que eu esperava. Não afiada, cansada. Como se ele estivesse esperando que eu chegasse a um número que ele calculara anos atrás e com o qual vinha convivendo desde então. Sozinho. Na mesa, o do fundo. Incapaz de dizer nada porque dizer significaria me dizer o que fazer, e meu pai é muitas coisas, mas não é um homem que diz à filha o que fazer. Ele dá as ferramentas, confia nela para usá-las. Quando você estiver pronta para parar, disse ele. Você vai parar. Não vou te dizer quando. Esse não é mais o meu trabalho. Então qual é o seu trabalho? Ele olhou para mim, depois pegou café. Tomou um gole lento, pousou-o com as 2 mãos. Do jeito que se pousa algo quando se quer que fique exatamente onde está. 3º sábado de cada mês. Esse é o meu trabalho. Eu não chorei. Nem ele. Pedimos o almoço. 7 anos depois, na noite antes do jantar de domingo, sentei no carro no estacionamento do meu condomínio e não consegui entrar. O motor estava desligado. A pasta estava no banco do passageiro. 6 páginas, 47 colunas, 204 meses. Tudo o que eu precisava e eu não conseguia me mover porque algo se assentara no meu peito que era mais pesado que números e mais frio que dados. Tinha um nome que eu não queria dizer em voz alta. Eu tinha medo de me tornar meu pai. Não o homem que eu conhecia. Não o homem na mesa do café. Eu tinha medo de me tornar a versão do meu pai que minha mãe construíra. A versão que existia na história dela. A que ela contara para tia Regina e tio Robert, e donas Veta e Zana, do Clube do Livro e cada pessoa em sua órbita por 27 anos. O que foi embora, o que abandonou, o que se escolheu em vez da família. Se eu entrasse naquela sala de jantar amanhã com uma planilha e uma verdade, eu me tornaria aquela versão. Não de fato, mas na única realidade que importava para as pessoas naquela mesa, porque minha mãe passara décadas construindo uma realidade em que ir embora é o pecado e ficar é a virtude, e qualquer um que desafia essa equação é culpado por definição. Zlata diria. Eu sabia que ela diria, porque era a única arma que tinha. Você é igualzinha ao papai. 5 palavras. E parte de mim, a parte que pagava contas há 17 anos para evitar ouvir aquelas palavras, acreditaria nelas. Peguei o celular. Mandei mensagem para Ninel. E se eu estiver errada? 3 pontinhos. Depois, você encontrou milhões em fundos redirecionados em 37 meses. Rastreou cada transferência. Verificou cada valor. A planilha não está errada. Você não está errada. Você está com medo. São coisas diferentes. Reli 2 vezes. 3 vezes. Larguei o celular. Ela estava certa. Medo e erro parecem iguais por dentro. Ambos te fazem hesitar. Ambos te fazem duvidar do que sabe, mas erro significa que os números não batem. Medo significa que batem. E você queria que não batessem. Meus números batiam, cada um deles. Entrei. Dormi. Não bem, mas dormi, o que foi mais do que eu esperava. Domingo de manhã. Acordei cedo. 6h15. Fiz café. Fiquei na janela. São Petersburgo estava fazendo o que faz no início da primavera, quando o céu não decide entre o cinza e o azul pálido e se assenta em ambos, e as árvores começam mal e mal a brotar, e tudo parece esperar permissão para começar. Vesti-me. Nada. Especial. Calça preta, blusa cinza, sapatos baixos. Não me vesti para a guerra. Vesti-me para o trabalho, porque era isso que era. Uma entrega. Uma apresentação. De resultados. Um argumento de 6 páginas que se faria sozinho se eu ficasse calma o suficiente para deixá-lo. Peguei a pasta, conferi as páginas. Todas as 6, em ordem. Azul, vermelho, amarelo. Legítimo, redirecionado, inexplicado. O sistema de cores que meu pai nunca me ensinou, mas que entenderia, porque era a mesma lógica que usava ao marcar caixas de disjuntores. Azul para vivo, vermelho para perigo, amarelo para desconhecido. Entrei no carro, saí do condomínio,
Dobrei na beira do canal, a mesma rua onde ficava o Café Romashka, antes de virar uma casa de ramen, antes da casa de ramen virar um coworking, antes do coworking fechar. O café se fora, mas a lição ainda estava lá. Sentada no banco do passageiro ao lado da pasta dita pela voz do meu pai, clara e simples. Quando alguém escreve diversos, espera que você não pergunte. Eu cansei de não perguntar. A luz da varanda da minha mãe estava acesa quando entrei na garagem às 17h53. A porta da frente estava aberta. Lá dentro, ouvi a voz dela, já alta, já confiante, já performando para a audiência que reunira. Peguei a pasta, fechei a porta do carro, subi os degraus e pela primeira vez em 17 anos, eu não carregava um cheque. A mesa estava posta para 6. Minha mãe, Zlata, tia Regina, tio Robert, eu, uma cadeira vazia que supus ser aspiracional. Jogos americanos, guardanapos de pano, um assado no centro que cheirava a alecrim e encenação, porque minha mãe nunca cozinhou um assado na vida para menos de 3 testemunhas. Ela estava na cabeceira quando entrei. De pé, braços ao lado do corpo, queixo levemente erguido, a postura de uma mulher que ensaiou sua fala de abertura e espera o público se acomodar. Tia Regina estava na cadeira mais perto da cozinha, segurando uma taça de vinho branco como um bote salva-vidas. Tio Robert sentava-se em frente a ela, mãos cruzadas, olhando para a toalha do jeito que os homens olham para a toalha quando sabem que estão no meio de algo que não podem consertar com ferramentas. Zlata estava na outra ponta, celular virado para baixo, o que significava que estava tentando estar presente, o que significava que estava nervosa. Taísia, disse minha mãe. Não olá, não obrigada por vir. Apenas meu nome, entregue como uma intimação. Mãe. Sentei-me. Coloquei a bolsa no chão ao meu lado. Não a abri. Ainda não. Minha mãe começou. Estou feliz que estamos todos aqui, porque acho importante que esta família fale sobre o que aconteceu. Eu criei minhas filhas sozinha. Olhou para Regina, que assentiu. Trabalhei. Sacrifiquei-me. Dei tudo o que tinha para garantir que vocês tivessem teto, comida e vida. E agora uma das minhas filhas decidiu, aparentemente, que não mereço mais ajuda. Fez uma pausa. Não para respirar, para efeito. Minha mãe faz pausas como um maestro levanta a batuta. Espera que a orquestra siga. Taísia, não sei o que deu em você, mas esta família não se abandona. Nós não somos o seu pai. Lá estava ela, a frase, a que ela vinha afiando por 27 anos. A que guardava numa gaveta como uma faca de cozinha, pronta para qualquer ocasião que exigisse um corte. Deixei a frase pairar. Deixei que todos à mesa a absorvessem, sentissem seu peso, organizassem suas simpatias conforme necessário. Então, peguei a bolsa, coloquei a pasta na mesa. O que é isso? Minha mãe perguntou. Números. Abri a pasta. Página 1. Não olhei para minha mãe. Olhei para a tia Regina, porque a tia Regina foi quem me ligou e disse que eu devia ter vergonha. E a tia Regina merecia ver como a vergonha realmente é quando está itemizada. Isto são 37 meses de extratos bancários das contas domésticas da minha mãe. Tenho acesso porque configurei o sistema de pagamentos automáticos há 17 anos. Apontei para a primeira coluna. A coluna A é a renda. São os 850 mil rublos que eu mandava todo mês. Hipoteca, luz, seguro, cartão de crédito. Taísia, não era para isso. A voz da tia Regina sumiu quando viu a primeira página. É exatamente a hora. Passei para a página 2. A coluna B é a saída, para onde o dinheiro ia depois de chegar na conta da minha mãe. E é aqui que os números param de bater. A sala ficou em silêncio. Não o silêncio educado de um jantar. O silêncio tenso de um depoimento, onde todos sentem que a próxima frase vai custar algo a alguém. 220 mil rublos. Transferência SBP. Todo mês. Destinatário. Z. Moran. Olhei para Zlata. Esse é o seu aluguel, Zlata. Zlata abriu a boca. Fechou. Abriu de novo.
A mãe disse que tinha economias. Ela não tem economias. Ela tem meus pagamentos automáticos e a aposentadoria dela. Só. Passei para a página 3. 80 mil em saques mensais no caixa eletrônico no Sudoeste. Isso é perto da sua academia e do seu apartamento, não perto da casa da mãe. Mais aproximadamente 180 mil em gastos mensais no cartão da mãe na T1, Zolotô e Abloco, restaurantes e lojas que batem com a sua atividade no Instagram. Fiz uma pausa. Incluindo uma viagem para Sochi há 2 semanas, 4 dias, 480 mil rublos, voos, hotel, restaurantes e uma sessão de spa. O rosto da Zlata empalideceu. Não o branco da vergonha, o branco de quem vê chão em que está pisando se dissolver, azulejo por azulejo, e percebe que não há nada embaixo. Eu não sabia, disse ela. A voz era minúscula. A coluna A é de onde o dinheiro veio, eu disse. Essa sou eu. A coluna B é para onde ele foi. Essa é você. Dos 850 mil que eu mandava todo mês, aproximadamente 480 mil, quase metade, foi redirecionado para financiar sua vida, seu aluguel, sua academia, suas roupas, suas viagens, suas empresas de caixas por assinatura que duraram, somadas, 8 meses. Minha mãe bateu a mão na mesa. Não forte o bastante para chacoalhar a louça, mas forte o bastante para lembrar a todos que ainda estava no comando. Tudo o que fiz foi por esta família. Não, eu disse. Não levantei a voz. Abaixei-a. Como? Faço em depoimentos quando preciso que a sala se incline para ouvir. Tudo o que pus, eu paguei foi por esta família. O que você fez foi redirecionar. Você construiu um duto. Mãe, eu numa ponta, Zlata na outra, e você no meio, decidindo para onde meu dinheiro ia sem meu conhecimento ou consentimento. Você ofereceu. Minha mãe gritou. Você ofereceu ajuda. Você mesma configurou os pagamentos. Ofereci pagar sua hipoteca e suas contas. Não ofereci bancar o estilo de vida da minha irmã através da sua conta. Há uma diferença. Não há diferença nenhuma. Família ajuda família. Família não mente para família sobre para onde vai o dinheiro. Minha mãe olhou para Regina. Regina olhou para a toalha. Minha mãe olhou para Robert. Robert não se movera desde que sentei. O coro da minha mãe estava mudo. O roteiro que ela escrevera para eles não incluía uma cena em que os números estivessem na mesa, marcados em 3 cores com os comprovantes. Ela apelou para a última arma, aquela que sempre usa quando as outras falham, a que vinha polindo por 27 anos, a que nunca falhara em encerrar uma conversa a seu favor. Seu pai foi embora, disse ela. A voz quebrou, só um pouquinho. Na palavra pai, eu não conseguia dizer se a quebra foi real ou encenada. Depois de 27 anos de encenação, não creio que ela saiba a diferença também. Seu pai foi embora, Taísia. Eu fiquei. Eu criei vocês sozinha. E é assim que você me paga. Zlata estava chorando agora. Lágrimas reais. Das que vêm da confusão e não da manipulação. Ela olhou para mim com os olhos úmidos e disse as 5 palavras que eu sabia que ela diria desde o estacionamento, desde a noite escura no meu carro, desde o momento em que decidi vir aqui com uma pasta em vez de um cheque. Você é igualzinha ao papai, disse ela. Você sempre vai embora. A mesa ficou em silêncio. Tia Regina pousou a taça de vinho. Tio Robert descruzou as mãos pela primeira vez. Olhei para minha irmã, depois para minha mãe, depois de volta para a Zlata. Ele não nos deixou, eu disse. O rosto da minha mãe mudou. Não devagar. De uma vez. Como uma máscara sendo removida, exceto que a máscara era o único rosto que qualquer um deles já vira. Ele deixou você, mãe. Não nós. Você. Mantive minha voz nivelada. Firme. A voz de auditoria. Eu sei por que tomo café com o papai todo mês há 27 anos. Na mesa do fundo, perto da vitrine de doces. Ele me ensinou a ler extratos quando eu tinha 12 anos. Ajudou-me a abrir minha primeira poupança aos 17. Estava na minha formatura da faculdade, fila 14, lugar no corredor.
Você estava na terceira fila. Você nunca o viu. Ninguém se mexeu. Ninguém respirou. Ele não abandonou esta família. Ele abandonou uma situação impossível. E passou 27 anos garantindo que eu soubesse a diferença. Todo terceiro sábado, sem falta, Zlata me encarou. Isso não é verdade. É verdade. E acho que em algum lugar, sob tudo o que ela te contou, mamãe também sabe que é verdade. Olhei para minha mãe. Ela ainda estava de pé na cabeceira, mas algo estrutural mudara. A postura era a mesma. O queixo ainda erguido, mas os olhos tinham ido para algum lugar muito longe, para trás das falas decoradas e da simpatia orquestrada e dos 27 anos de uma história que ela contara tantas vezes que esquecera que era uma história. Não vou explicar por que ele foi embora, mãe. Você já sabe o porquê. Fechei a pasta. Levantei-me. Empurrei a cadeira para o lugar. Porque agora mesmo neste momento, sou o tipo de pessoa que empurra a cadeira. Taísia, disse minha mãe. Apenas meu nome, sem frase depois, sem roteiro. Pela primeira vez na minha memória, minha mãe disse meu nome e não tinha nada, preparado para dizer em seguida. Peguei minha bolsa. Caminhei até a porta. Não, olhei para trás. Não por drama, porque não restava nada naquela mesa que eu precisasse ver. A luz da varanda ainda estava acesa quando saí. O ar estava frio e limpo. Do jeito que São Petersburgo fica depois da chuva. E o céu se abre apenas o tempo suficiente para lembrar que o azul ainda existe. Entrei no carro, coloquei a pasta no banco do passageiro, liguei a chave e dirigi para casa com as janelas abertas, respirando o primeiro ar que provava em 17 anos que não me custava 850 mil rublos por mês. 2 dias depois do jantar, sentei à mesa da cozinha e montei uma última planilha. Não a auditoria. A auditoria acabara. Era outra coisa. Era o total de 17 anos de pagamentos compilados em uma única página, cada mês registrado, cada rublo rastreado. Formatei como formato documentos para clientes, cabeçalhos, limpos, alinhamento decimal consistente, uma linha de resumo em negrito no rodapé. Sou perita contábil. Até o meu luto tem notas de rodapé. O número lá embaixo não foi uma surpresa. Eu o conhecia há semanas, carregava-o no peito como uma pedra. Mas vê-lo em negrito, na linha de resumo, na fonte que uso para relatórios finais, deu-lhe um peso que a aritmética mental nunca conseguiria. 173.400.000 rublos. Abri meu e-mail, criei uma nova mensagem, digitei o endereço da minha mãe, deixei o assunto em branco, não havia assunto que coubesse o que eu ia dizer. Anexei o arquivo. No corpo do e-mail, escrevi 2 frases. Isto não é uma conta, é um recibo, para que você saiba exatamente quanto gastou e com quem. Apertei enviar. Fechei o notebook. Fiz um chá, preto, sem açúcar. Fiquei na janela e assisti São Petersburgo fazer o que faz nas manhãs de terça-feira, que é parecer exatamente igual a todas as outras manhãs em que estive nesta janela, tentando sentir algo que não conseguia nomear. O chá ainda estava quente demais. Tomei assim mesmo. Alguns hábitos não mudam só porque você mudou tudo mais. As semanas que se seguiram foram silenciosas daquele jeito que os rescaldos são. Silenciosos, não pacíficas, apenas vazias do barulho que costumava preenchê-las. O pagamento da hipoteca da minha mãe atrasou 30 dias, depois 60, depois 90. Sei disso porque o banco me mandou um aviso, já que meu nome ainda estava na autorização original. Liguei para o banco, expliquei que não era mais responsável e pedi para removerem meus contatos. A mulher ao telefone perguntou se eu queria restabelecer o pagamento. Disse que não. Perguntou se eu tinha certeza. Disse que tinha a certeza que só alguém que passou 6 noites auditando os extratos bancários da própria mãe pode ter. Ou seja, absoluta. A casa entrou em processo de execução hipotecária no 4º mês. Minha mãe mudou-se para um apartamento de 1 quarto em Murino, um subúrbio ao norte da cidade, onde o aluguel era baixo o suficiente para a aposentadoria cobrir, e as paredes eram finas o suficiente para ouvir os vizinhos.
Não ajudei na mudança. Não a visitei. Zlata durou mais do que eu esperava. Ligou para a mãe todo dia nas primeiras 2 semanas após o jantar. Depois dia sim, dia não. Depois 2 vezes por semana. Depois uma. No segundo mês, as ligações eram semanais. No terceiro, pararam. Não porque a Zlata estivesse brava, mas porque a Zlata construíra uma vida sobre um alicerce que não sabia ser emprestado. E quando o alicerce foi removido, a estrutura não aguentou. Sem os 220 mil por mês, sem o Tsum e as viagens para Sochi, a vida curada da Zlata contraiu-se para o seu tamanho real, que era um estúdio e uma empresa de caixas por assinatura que vendeu menos de 11 unidades no último mês. Ela me ligou uma vez. Não para se desculpar, não para gritar, apenas para dizer: eu não sabia, Taísia. Eu disse: eu acredito em você. E acreditava mesmo. Zlata não sabia de onde o dinheiro vinha, do mesmo jeito que eu não sabia para onde ele ia. Estávamos ambas cegas, apenas em direções diferentes. Ela cega para a fonte, eu cega para o destino. E nossa mãe se posicionara no meio, contando que nenhuma de nós olharia além dela. Quando estiver pronta para falar sobre o que aconteceu, e não sobre o que você precisa, eu disse, me ligue. Ela disse ok. Ainda não ligou, mas disse ok. E essa é uma palavra diferente de adeus. Minha mãe me ligou todo dia por 3 semanas. As mensagens de voz mudam como o clima muda, em estágios que você pode rastrear se estiver prestando atenção. Semana 1, raiva. Depois de tudo o que sacrifiquei, depois de tudo o que te dei, você não tinha o direito de fazer aquilo na frente da Regina e do Robert. Nenhum direito. Semana 2, barganha. Taísia, se você pudesse me retornar, poderíamos nos acertar. Estou disposta a sentar e conversar. Só preciso que você entenda o meu lado. Semana 3, uma mensagem de voz que durou 47 segundos e não continha palavras. Apenas respiração. Uma respiração lenta, irregular, do tipo que vem de uma mulher sentada sozinha num apartamento em Murino, segurando o telefone no ouvido, esperando que algo saia da boca, e não encontrando nada. Sem roteiro, sem encenação, sem frase que começa com seu pai foi embora, termina com eu fiquei. Apenas fôlego. Ouvi aquela mensagem 2 vezes. Não retornei, mas também não a apaguei. Salvei-a numa pasta no celular chamada Diversos, que é uma palavra que significa que alguém espera que você não pergunte, e também uma palavra que significa que não estou pronta para responder. No terceiro sábado do mês seguinte, entrei no carro às 7 da manhã e dirigi para o leste, pela rodovia em direção a Viborg, passando pelas florestas onde o céu fica tão largo que parece que a terra está tentando te mostrar algo que guardou para si. 2 horas de estrada, sem música, sem podcast, apenas a estrada, o motor e o som de uma mulher dirigindo em direção à única pessoa que nunca lhe pediu um pagamento. O café U e o Z ainda estava lá. Paredes de madeira, pequena vitrine de doces, a garçonete que chamava todo mundo de querido. Meu pai já estava sentado. Última mesa, perto da vitrine, café na frente dele. Preto, sem açúcar. Menu fechado, porque ele já sabia o que ia pedir. Do jeito que sabe há 20 anos. Do jeito que saberá por mais 20 se seus joelhos aguentarem. E o café continuar aberto, a mesa do fundo continuar disponível no terceiro sábado. Sentei-me à frente dele. Ele olhou para mim, sem surpresa, sem piedade, com o olhar firme de um homem que esperou a chegada de algo importante por muito tempo e não vai estragar o momento falando cedo demais. Eu li os números. Pai, eu disse. Eu sei, disse ele. Levou um tempo. Levou. Você está bem? Ainda. Não. Mas os números estão limpos. Ele assentiu. Foi o suficiente. Na nossa linguagem, números limpos é o mais próximo de eu vou ficar bem. Ele entendeu. A garçonete veio. Ele pediu blines. Eu ia pedir o sanduíche mais barato, mas me detive. Na verdade, eu disse, vou querer o clube sanduíche caprichado. Ele olhou para cima do menu. Uma sobrancelha erguida.
o traço mais leve de um sorriso. O tipo de sorriso que não precisa ser largo porque é profundo. Clube, sanduíche, repetiu. Chega de pedir a coisa mais barata do menu. Ele pousou o cardápio. Pegou o café. Tomou um gole lento. Pousou-o com as duas mãos. Do jeito que se pousa algo quando se quer que fique exatamente onde está. Vai comer seus blinis? Até a última migalha. Sentamos na última mesa de um café em Viborg, no terceiro sábado do mês. E tomamos café da manhã do jeito que tomamos café há 27 anos. Quietos. Completamente. Sem precisar explicar um ao outro por que estávamos lá. Porque nunca precisamos explicar. Nós apenas aparecemos. Essa era a coisa toda. Esse era o trabalho inteiro. Perdi uma mãe naquele domingo numa mesa de jantar em São Petersburgo. Ou talvez apenas tenha parado de fingir que tinha uma. De qualquer forma, em todo o terceiro sábado de cada mês, numa mesa perto da vitrine de doces, tenho um pai que me ensinou a ler números e nunca me pediu para pagar pelo privilégio. Ele esteve lá o tempo todo e agora eu também estou. Se alguém que você ama está sentado numa mesa em algum lugar esperando por você a vida inteira e você tem medo de contar a alguém que essa pessoa existe, deixe-me perguntar, o que você está esperando? Os números já estão limpos. A única coisa que resta é a estrada. Eis o que ninguém te conta sobre ser quem paga. Você para de fazer perguntas, porque as respostas podem te custar mais do que o dinheiro jamais custou. Você diz a si mesma que amor e sacrifício são a mesma coisa, e quando percebe que não são, a conta está rodando há anos e a única pessoa que nunca recebeu foi você. Se você é quem mantém sua família financeiramente, faça uma coisa esta semana. Olhe para seus próprios números, não para acusar ninguém, apenas para ver. Porque no momento em que você para de ter medo do que a planilha diz, é o momento em que você para de ser controlada por ela. E se alguém na sua vida esteve quietinho em segundo plano, aparecendo por você, sem pedir crédito, sem exigir obrigado, diga que você vê essa pessoa, antes que outro sábado passe. Quem na sua vida tem sido a sua mesa do fundo e você disse isso a essa pessoa ultimamente?